Fala pessoal, meu nome é Egon Cândido e hoje nós vamos falar de home office ou teletrabalho. Então, o que seria o home office? O home office é uma modalidade de trabalho que já existia antes da reforma trabalhista, né? Todo mundo já conheceu alguém ou às vezes já até praticou o home office, que é o trabalho em casa. Só que não existia uma legislação que respaldasse esse tipo de trabalho. As pessoas faziam porque a tecnologia evoluiu e para reduzir algum custo, o empresário optava por manter o trabalhador em casa. Você ganha tempo de transporte e economiza também com transporte, com alimentação, com recursos no escritório, talvez de energia elétrica, de água. Então, por isso, algumas empresas, alguns trabalhadores também optaram pelo home office. Agora, a legislação, depois da reforma trabalhista, veio criar lei que vai dar respaldo de como deve funcionar o home office e deu a ele o nome de teletrabalho. É importante a gente deixar isso bem claro, que não quer dizer que o teletrabalho a pessoa tenha que trabalhar dentro da própria casa. Ela pode trabalhar em qualquer lugar desde que seja distante da empresa. Isso que caracteriza o teletrabalho, o que pode ser entendido como um trabalho portátil, distante da empresa. É importante entender que ele não se diferencia de um trabalhador que vai trabalhar dentro das dependências da empresa. Porque apesar de ele estar trabalhando em casa, ele ainda se enquadra no que a gente chama de pressupostos da relação de trabalho, que tem algumas características, né? A subordinação jurídica, a pessoalidade do empregado e a não eventualidade. Então, mesmo que ele trabalhe em casa, ele está dentro dessas características e isso se enquadra nos empregados, né? É importante a gente falar também que mesmo que às vezes esse funcionário tenha que comparecer à empresa para poder executar alguma tarefa específica que necessita que ele vá até lá, isso não descaracteriza o home office. Ele pode ter que em algum momento ir e realizar algum trabalho nas dependências da empresa e mesmo assim o contrato dele será considerado teletrabalho, né? Que é o nome que está sendo usado após a reforma trabalhista. Uma pergunta que muitos empresários estão se fazendo é: o funcionário que eu tenho hoje, que trabalha nas dependências da empresa, né, tem uma forma de trabalho normal, em loco, né? Eu posso transformar esse contrato de trabalho presencial em contrato de trabalho em home office ou em teletrabalho? A resposta é sim. Você pode transformar um trabalhador que tem um contrato de trabalho presencial em teletrabalho, desde que haja comum acordo quanto a isso. Tanto o empresário quanto o funcionário deem ok, não, vamos trocar mesmo, vai ser melhor para os dois lados, ok? Se o funcionário for contra, isso não vai poder ser feito, e se o empregador também não quiser, ele não precisa autorizar o funcionário a trabalhar em casa. Outra pergunta que surge é se você tem um trabalhador agora, um funcionário, né, em regime de teletrabalho e você quer que ele passe a ser no regime presencial. Você pode fazer isso? A resposta também é sim, você pode trocar, né, um funcionário que é teletrabalho para que ele passe a ser de trabalho presencial. Mas como que isso deve ser feito? Tem que obedecer a uma regra. Ele vai ter que ter 15 dias para poder se adequar a essa nova exigência do empregador. E uma coisa muito importante mesmo, é que você não pode se esquecer de alterar o contrato de trabalho desse trabalhador para que você se previna legalmente quanto a isso. Uma coisa que gerou muita dúvida é como que vai funcionar a estrutura de trabalho daquele funcionário que é trabalhador em tempo parcial no ambiente da casa dele ou no escritório dele que ele vai criar para poder trabalhar. De quem vai ser a responsabilidade, por exemplo, de um computador, se ele precisar, se ele, por exemplo, precisar de uma máquina para produzir alguma coisa em casa, quem que vai fornecer isso? Se ele tem uma impressora, quem que vai fornecer a tinta, quem que vai fornecer o papel, quem que vai fornecer a estrutura, mesa, cadeira, as instalações em si, os custos com água, luz, telefone, de quem será esse custo quando existiu o teletrabalho. A legislação deixou isso muito livre para que o empregador
e o empregado entrem em acordos e no contrato de trabalho especifiquem de quem que vai ser esses custos e como que isso vai acontecer, o reembolso em folha, se existir. E uma coisa que ficou bem clara na legislação é que, mesmo que exista reembolso ou exista o pagamento em folha dos custos dessa operação na casa do trabalhador ou no local onde ele vai trabalhar, isso nunca vai ser entendido como parte da remuneração do trabalhador, ok? E isso ficou muito claro na legislação. Uma coisa também que é muito importante para o empregador que optar por ter funcionários em teletrabalho é que ele tem a obrigação de verificar se aquele trabalhador entende os riscos do trabalho dele e que ele tomou todas as precauções no ambiente de trabalho para evitar acidentes ou doenças durante o trabalho. Então, o empregador ainda continua com a responsabilidade da saúde e segurança do trabalho, mesmo que o trabalhador esteja trabalhando em casa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que uma costureira fez um contrato de teletrabalho e ela foi trabalhar em casa. Seu empregador tem que se preocupar com o quê? Se a máquina de costura dela é segura, se a postura dela ao trabalhar está correta, então ele vai ter que se preocupar com a ergonomia para que ela não tenha dores nas costas e tenha uma doença do trabalho. Então ainda é de responsabilidade do empregador zelar pelo ambiente de trabalho do seu funcionário, mesmo que seja no home office. Então, pessoal, hoje a gente falou um pouco de home office e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá um like aqui embaixo para ajudar a gente a crescer com esse canal e também se inscreva para que você apareça para você com mais facilidade quando você acessar o YouTube. E não deixa de clicar no nosso sininho aí, para que você receba os alertas sempre que a gente postar um novo vídeo. E fique ligado que também estamos tendo vídeos sobre o E-Social que está vindo aí, está gerando muita dúvida. Então procura no canal aí que nós já temos vídeos disponíveis falando do E-Social. Meu nome é Egon Cândido, esse foi o vídeo sobre teletrabalho e tamo junto sempre!